Olá, muito boa tarde a você. Olha, uma brincadeira que pode custar vidas. Somente no mês de agosto, o Corpo de Bombeiros recebeu mais de 3 mil trotes. A mobilização por uma ocorrência que não existe pode acabar atrapalhando o atendimento de casos reais. Veja na reportagem de Camila Lopes. Uma ocorrência na tela do computador, sirene tocando e bombeiros correndo para as viaturas. Tudo isso para atender a um chamado. Nós vimos que a mobilização é grande, mas o problema é que de 8 a 12 vezes por dia, essas equipes do Corpo de Bombeiros são acionadas para atender chamados que não existem. É isso mesmo, não passam de trotes, que atrapalham o atendimento dos militares e comprometem atendimentos que realmente precisam ser feitos. Quando tem um trote, nós damos o deslocamento, até o retorno dessa viatura pode demorar em torno aí de 30 minutos. O bombeiro já sai sob pressão porque ele quer atender de uma forma bastante rápida e esse recurso, que é um recurso do Estado, é um recurso caro, não é um recurso simples e ele se desloca todinho para uma área que não tem atendimento. Só para se ter uma ideia, quando os bombeiros desse quartel vão atender uma falsa ocorrência, cerca de 150 mil pessoas que estão na área de atuação deles ficam sem cobertura. Na tentativa de evitar que isso aconteça, eles querem se informar melhor sobre cada chamado. Além do que é passado por telefone, agora a corporação conta com imagens de câmeras públicas e de estabelecimentos privados para saber o que realmente está acontecendo no local. Todas as ligações aqui da CIAD, elas são geoprocessadas, georreferenciadas, então nós podemos identificar o local de onde ela se originou e com isso fazer a identificação de autoria e materialidade desse desvio de conduta ou desvio de comportamento. Quando eu desloco uma viatura de bombeiro ou do SAMU para um local inexistente, eu posso estar deixando de atender um local verdadeiramente existente, onde há vítimas que possam estar necessitadas desse socorro. E com isso eu posso perder uma vida. E se eu perdi uma vida, praticamente eu perdi a minha missão. E os novos procedimentos são importantes, porque, de acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública, somente de janeiro a agosto deste ano foram registrados quase 127 mil trotes. Lembrando que fazer esses chamados falsos é considerado crime. É crime e eles podem responder por uma denunciação caluniosa, cuja pena de reclusão de 2 a 8 anos, e interrupção do serviço público, cuja pena é de reclusão de 1 a 5 anos de reclusão. É um crime que custa muito caro, pode custar até vidas, Paulo Humberto. Exatamente. É preciso isso ficar muito claro, né? É crime, pode pegar até 8 anos de cadeia. E você fique vigilante, não permita que o filho ou a filha, o parente, o amigo, o vizinho, ou mesmo uma pessoa desconhecida use de um telefone público, por exemplo, para fazer um chamado falso para o Corpo de Bombeiros. Eles são os verdadeiros anjos protetores da vida. Eles precisam de ajuda, eles não precisam ser desviados da sua missão de salvar pessoas. Há 10 dias de deixar o cargo, o Procurador-Geral da República encaminhou ao Supremo uma gravação de 4 horas que pode cancelar benefícios concedidos a 3 delatores da JBS, incluindo o empresário Joesley Batista. Em um dos trechos, os colaboradores revelaram que informações teriam sido omitidas e que indicariam crimes envolvendo o ex-procurador Marcelo Miller, que já foi braço direito de Janot e o ministro do Supremo. O Procurador-Geral da República convocou a imprensa para dizer que fatos gravíssimos podem colocar em xeque a validade do acordo de colaboração premiada fechado com a JIF, dos irmãos Batista. Ainda nesta semana, os empresários Joesley Batista e Ricardo Saldi e o advogado Francisco de Assis e Silva vão ser ouvidos. Se ficar provado que eles cometeram crimes durante o processo de delação, com o apoio do ex-procurador Marcelo Miller e de integrantes do Supremo Tribunal Federal, todos ou parte dos benefícios concedidos podem ser cancelados. Marcelo Miller integrou a Força-Tarefa da Lava Jato de maio a julho de 2016. Depois voltou ao Rio de Janeiro e continuou atuando como colaborador até 5 de abril, quando foi exonerado. Ele também deverá prestar esclarecimentos na Procuradoria. Janot garantiu que a rescisão do acordo não ameaça a validade das provas já apresentadas. A provável rescisão de um acordo de colaboração premiada, se ocasionada pelo colaborador,
não invalida nenhuma prova. Todas as provas continuam rígidas, todas as provas continuam válidas. Janot afirmou que o cancelamento da delação não afeta possíveis novas denúncias. Até o dia 15, ele deve apresentar nova acusação de crime contra o presidente Michel Temer. Inviabilizar novas denúncias, jamais, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nós temos um cronograma de trabalho que será rigorosamente cumprido, o que eu afirmei e reafirmo. As investigações maduras nos levarão ou ao arquivamento ou ao oferecimento de denúncia. E eu não deixo de praticar ato de ofício até o dia 17 de setembro, que é o meu último dia como Procurador-Geral da República. Todo o material apresentado por Janot foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, que vai decidir se divulga ou não o áudio. Em despacho ao STF, ele explicou que, em alguns trechos, Ricardo Saldi afirma que já estaria ajeitando a situação do grupo empresarial JIF com o então procurador da República, Marcelo Miller, bem como com Marcelo estaria afinado com eles. Além disso, há trechos no áudio que indicam a omissão dolosa de crimes praticados pelos colaboradores, terceiros e outras autoridades, envolvendo inclusive o Supremo Tribunal Federal. O ministro Marco Aurélio Mello reclamou que a postura do procurador coloca em suspeição todos os 11 ministros da Suprema Corte. Em nota, a defesa dos executivos da JIF informou que a interpretação precipitada dada ao material entregue pelos próprios executivos será rapidamente esclarecida assim que a gravação for melhor examinada e que, em momento algum, houve qualquer tipo de contaminação que possa comprometer o ato de boa-fé dos colaboradores. É claro que já são muitas repercussões aqui em Brasília, Cláudio Humberto, e dúvidas sobre as provas colhidas na delação. Exatamente. Tomara que tenha razão o que se confirme o que diz o Procurador-Geral da República, no sentido de que as provas não serão desprezadas até agora colhidas, ainda que a delação venha a ser cancelada. Mas essa é uma opinião do Procurador. Essa questão não vai ser decidida por ele, vai ser decidida pela Justiça, pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Vários advogados já fizeram declarações nesse sentido, todos eles opinando, inclusive, sobre a nulidade das provas, tudo que foi recolhido até agora, infelizmente. As gravações, pelo o que já deu para ser ouvido, vários sites já publicaram trechos e até a integralidade dessas 4 horas de gravações. Vocês não acreditam, minha gente, é uma baixaria, é um horror. É um verdadeiro espetáculo de horror, mas é muito interessante ouvir porque mostra bem o caráter das pessoas que foram gravadas. E elas próprias se gravaram. Aparentemente não souberam manipular o equipamento de gravação, acabaram conversando, gravando a própria conversa. Aquele gravador ou grampeador-geral da República grampeou a si próprio e isso vai lhe custar muitíssimo caro. É muito provável que a delação venha a ser anulada. E o Supremo Tribunal Federal deve tomar providências imediatas. Há questões gravíssimas nas gravações. Por exemplo, eles falam na posse, no projeto, ou pelo menos um sonho deles, de fazer de Rodrigo Janot, presidente da República, e com o compromisso de extinguir, de dissolver o Supremo Tribunal Federal. Isso, é claro, aconteceu completamente à revelia do Procurador-Geral, mas esse tipo de coisa, de um primarismo que chega a ser mesmo muito relevante. É bom ouvir, está disponível, esses áudios estão disponíveis na internet, para que se conheça mesmo que tipo de gente está provocando tanta intranquilidade no nosso país. Ainda na China, Temer disse que recebeu a notícia com serenidade. Advogados e aliados do presidente já trabalham aqui para barrar a nova denúncia da Procuradoria e agora usam a omissão dos irmãos Batista para reforçar o discurso de que as provas devem ser anuladas. Quem traz mais detalhes é a Renata Dourado, com muitas repercussões. Um dia de muita gente falando aqui em Brasília, né, Renata? Boa tarde. Muita gente, Rodrigo, muita repercussão. Boa tarde para você, para o Cláudio. Mais um capítulo dessa série, animada, por sinal, que parece realmente não ter fim. A gente ouviu aí na reportagem o Procurador-Geral da República dizendo que essas provas não devem ser anuladas, mas esse, na verdade, não é o entendimento de aliados do Palácio do Planalto, até mesmo da defesa de advogados do presidente Michel Temer. Então, eles tendem a bater nessa tecla de que Joesley e os outros empresários mentiram ou deixaram de falar
outras coisas, exatamente para evitar a prisão, né? Então, tentar realmente desmoralizar, desmerecer agora todas as provas, tudo que foi apresentado. Ontem, na China, o presidente Michel Temer foi questionado sobre esse novo capítulo aí, sobre essa novidade desse caso. Ele não quis se aprofundar, mas diz que está bastante sereno. Nós separamos um trecho dessa entrevista. Vamos ouvir o que o presidente Michel Temer falou sobre isso. Eu não falo sobre isso. Realmente, eu tenho que ter a maior serenidade, como sempre tive. Respeito todas as decisões que forem tomadas pela Justiça, pela Câmara dos Deputados, pela Procuradoria-Geral, não é? Eu tenho que respeitá-las, mas não devo falar uma palavra sobre isso. O advogado do senhor pediu, inclusive, para que não se apresente uma denúncia até lá. O senhor acha que o Janot deve apresentar ou não? Isso é coisa do meu advogado, como você disse. O advogado que tem que cuidar disso. Como é que o senhor recebeu a notícia de que a delação premiada do Congresso poderia ser com a serenidade de sempre. Com a serenidade de sempre. Não houve uma alteração sequer, aliás, desde o início. É isso, a gente lembra que em junho deste ano, o Procurador-Geral da República apresentou uma denúncia contra o presidente Michel Temer, denúncia essa por corrupção passiva e que foi barrada pelo Congresso Nacional, pelos deputados. Então, nos próximos dias, a tendência é que o procurador apresente uma outra denúncia contra também o presidente da República, Michel Temer. Hoje, o advogado de Temer já pediu para ter acesso a todo esse material de maneira formal, pediu aí esse material que foi entregue ao Procurador-Geral da República no último dia 31 e que já está nas mãos do ministro do Supremo Tribunal Federal e relator da Lava Jato, Edson Fachin. E o advogado do presidente Michel Temer também falou sobre esse assunto. Vamos ouvir. A estratégia da defesa será exatamente aguardar o conteúdo dessas mídias, aguardar as providências que eu espero que a Procuradoria-Geral tome em face dessas irregularidades, para que depois nós possamos assumir alguma medida concreta para tentar anular, para tentar invalidar essas provas que foram ilegalmente obtidas. As provas não têm validade nenhuma. Como a gente vê, são áudios, Cláudio Humberto, que devem ter implicações numa eventual nova denúncia contra o presidente. Exatamente. A opinião geral no Congresso, também nos meios jurídicos, ministros de tribunais superiores e também advogados, de nulidade mesmo do caso, viu? Eu conversei com Antônio Carlos de Almeida Castro, que é um cacai, que é um dos advogados criminalistas mais respeitados e admirados do Brasil. Ele é um desses que acredita. E ele também estranha a declaração do Procurador-Geral Rodrigo Janot de que as provas serão conservadas, as provas obtidas até agora serão conservadas. E as provas, ele se refere naturalmente à prova testemunhal, né? A palavra dos delatores. E aí o Cacai pergunta, como é que vai fazer? Quer dizer, então, que vai ter uma parte que vai ser considerada imprestável por ser mentira comprovada e a outra parte, como não se tem a mentira ainda comprovada, vai ser considerada credível, vai ser considerada pela justiça merecedora de crédito. Então, é uma discussão jurídica que vai levar um longo tempo e pode resultar até na nulidade de tudo isso, desse acordo de delação premiada e das provas também colhidas. É bom lembrar que operações importantes que já ocorreram no Brasil, como Satyagraha, Castelos de Areia e outras, foram anuladas por motivos muito menos graves. A seguir, a Câmara Legislativa pode aprovar hoje mudanças no regime da Previdência do DF. O Band Cidade volta já.